Quanto rendeu MXRF11 durante 5 anos? Fizemos aqui o estudo, então eu vou compartilhar com vocês para vocês verem quanto rendeu, quanto deu de dividendos, quanto foi a valorização ao longo desses 5 anos. Então vamos lá. Hoje a cotação dele está 9,56, o dividend yield dele está 11,89, o preço sobre o valor patrimonial 1,02, está no limite aí, né? Segundo os analistas falam. E a liquidez diária dele, 11 milhões. E a valorização dele nos últimos 12 meses, 4,48%. Então perceba aqui que nos últimos 5 anos, ele teve uma valorização, aqui ó, saiu de R$6, mais ou menos R$6, e foi para 9,56, que é a última cotação. Então perceba, quem investiu, por exemplo, R$1.000 nos últimos 5 anos, hoje teria aí R$1.552. E aqui embaixo você vê a rentabilidade dele total durante esse período de 5 anos. Vamos lá, durante 5 anos foi 54,44%, e dos últimos 10 anos, 167,79%. Quem investiu e está com ele durante um ano, e aí tá pouquinho, né? Tá perdendo aí para a Selic, por exemplo. Tá aí 4,48%. 2 anos também tá perdendo para a Selic, 15,60%. Então, voltando aqui para a carteira, o MXRF11, os últimos 5 anos, ele tá aí andando coladinho com a Selic. Ele saiu aqui do zero, né? Levando em consideração os últimos 5 anos. Deu aqui uma desgarrada da Selic, depois voltou, encontrou com ela aqui em novembro de 2024, e aí deu uma caída, fevereiro e março, e agora, apontando para maio, voltou a encontrar com a taxa Selic. Se você é novo aqui no canal e ainda não conhece o MXRF11, então o que é que nós podemos ver dele aqui? Ele é um fundo de papel, tem uma taxa de administração que paga-se para a administradora do fundo, que é de 0,90% ao ano. E aí, o último rendimento dele, que aqui é o último dividendo dele, mensal, foi de 10 centavos. Aqui está o número de cotistas, e aqui está o valor patrimonial do fundo, de que passa dos 4 bilhões de reais. E aqui a gente pode ver o valor que ele tem pago mês a mês. O último mês, abril, pagou 10 centavos, que se repete aqui, 10 centavos, que se repete aqui, por exemplo, junho de 24, julho de 24, aí agosto, setembro, outubro ele caiu para 9, depois voltou novembro, dezembro para 10 centavos, e assim ele vai pagando aí os seus dividendos mensais. Vamos voltar lá para a carteira? Nós temos aqui o valor aplicado inicial, que é de R$6.200, ok? Relativo às 1.000 cotas, né? R$6.200, relativo aqui às 1.000 cotas iniciais, ao preço médio de R$6,20, hoje está valendo 9,56, com essa valorização aí ao longo do tempo dos 5 anos de 54,19%. Então o saldo total hoje está em R$9.560. É o saldo que nós temos hoje total, né? Após a valorização. Não está contando aqui os dividendos. Então tem aqui, ó, valor aplicado 6.200, saldo bruto hoje 9.560, avaliação de 54,19%. E os dividendos, Beni? Os dividendos estão aqui em proventos. A gente vê aqui o valor total, ó, dos últimos 5 anos. A gente pode ver aqui, em 2020, ele pagou um total de R$470, 21.930, 22
R$ 1.200, R$ 23.370, R$ 24.180, e agora em 25, até o momento, está pagando aí R$ 470, isso para 1.000 cotas. Isso para 1.000 cotas do Fundo Imobiliário MXNF11. Então, o valor total de dividendos pago nesses últimos 5 anos dá 5.620. Você pode, então, somar isso, 5.620, com o saldo bruto de hoje, 9.560, vai dar R$ 15.180. Então, você investiu inicialmente 6.200 e hoje aí tem R$ 15.180. Levando em consideração a variação de 54%, mais os dividendos, que aí os dividendos nesses últimos 5 anos já chega perto do valor aplicado inicial. Então, você tem aí os dividendos, mais um ano aí, talvez no final do ano, ele consiga chegar aí aos 6.200. E aí vai passar aqui esse valor, ou até passar, né? E aí você vai ter o valor bruto do rendimento mais os dividendos. E aí você pode estar se perguntando, tá, Benny, MXRF11 e tal, eu sou novo aqui no canal, não entendo muito bem como é que funciona fundos imobiliários, tem muita gente falando, mas eu ainda não entendo muito bem. Então vamos lá, eu fiz aqui uma pequena apresentação para a gente entender como é que funciona aí os fundos imobiliários, começando então pela Selic. A taxa Selic hoje está 14,75% ao ano. Então você pode pensar assim, Benny, então, esse fundo imobiliário, ele tá pagando aí próximo dos dividendos, aí, como nós vimos, em torno de 11,89%, conforme aqui o Investidor 10 nos fala, e a Selic está 14,75% ao ano. Isso aí você tem que também descontar, no caso da Selic, se você for investir em renda fixa, descontar o imposto de renda. Já os fundos imobiliários, eles são isentos do imposto de renda. Então vamos lá. Como é que a gente pode ver aqui a taxa Selic? Histórico da taxa Selic ao longo dos anos, desde o ano 2000. Então perceba aqui, no ano 2000, a taxa Selic começou aqui, ó, quase 20%, né? 18% para 19%, chegou aqui a 26%, e aí depois, em 2004, ela deu uma caída para 16%, 2006 voltou aos 20%, 2008 foi caindo. 2008, menos de 12%, 2010, um pouquinho acima de 8%, 2012 baixou de 8%, 2016, aquela crise lá que nós tivemos, ela voltou aos 14%, que é a taxa que nós estamos hoje, né? Passou aqui dos 14%, voltou aos 15% quase. 2020, que foi na pandemia, isso aqui é que é importante você entender. Ó. 2020, na pandemia, ela veio a 2%. Então, ela chegou a 2%. Então, você perceba que a taxa Selic, ou como é chamado, como ela é chamada, a renda fixa, ela não é tão fixa. Né? Ela chegou aqui em 2020 a 12%, então você vê que ela não é tão fixa. Por que ela não é tão fixa? Porque de 2% ela já pulou para 14,75% aqui no dia de hoje, né? O mês corrente qual nós estamos. Então, embora a Selic esteja hoje 14,75%, como você pode ver aqui no exemplo, amanhã ela pode estar 10%, pode estar 8%, pode estar 5%, ou se tiver uma crise violenta como nós tivemos na pandemia, ela pode chegar de novo a 2%. Então perceba que a renda fixa ela flutua de acordo com o momento econômico do país. Então vamos descer aqui a nossa apresentação. E como funciona o fundo imobiliário? De forma aqui bem simples para a gente entender, é o seguinte, aqui, investidores, eu e você, estamos aqui, e aí a gente vai investir, a gente compra cotas no fundo imobiliário, existe aqui o gestor do fundo, aquele gestor lá que eu falei que a gente paga para ele
a taxa de administração, ele adquire os bens, que pode ser empreendimentos, pode ser títulos, pode ser valores imobiliários, então você tem fundo de papel, fundo de tijolo e por aí vai. E aí o que acontece? Qual é o retorno que tem aqui desses empreendimentos, né, do fundo? O fundo paga aluguel e dívidas, ele faz a gestão e distribui os dividendos do lucro para nós, os investidores. É assim que funciona o fundo imobiliário, qualquer fundo imobiliário, de forma bem simples, é assim que funciona para você entender. E quais são as características de um fundo imobiliário para você escolher para comprar? Eu coloquei aqui algumas, né? De forma também bem simples, para a gente entender e ver. Eu vou começar aqui então pela qualidade dos imóveis. Se for um fundo imobiliário de tanto faz ser galpão, quanto ser shopping, laje corporativa ou empreendimentos, garagens comerciais, lajes comerciais, qualidade dos imóveis ou até mesmo qualidade de fundos, no caso de fundos que investem em outros fundos. A vacância. Quanto menor a vacância, melhor o fundo, porque aí ele vai conseguir ter um rendimento maior para poder distribuir os rendimentos, os dividendos para os cotistas. A diversificação. Se você compra um fundo que investe em apenas um único imóvel, esse fundo é de alto risco. Por exemplo, eu estou comprando aqui um fundo que ele é um prédio garagem comercial de 10 andares. E essa garagem era alugada para a empresa X, vamos dizer aqui, a Petrobras, que é aqui do lado. Então a Petrobras aluga esse imóvel para os seus funcionários. Se a Petrobras, por exemplo, ela rompe esse contrato de aluguel, esse fundo certamente sofrerá bastante. Taxa de administração. É importante você saber e você analisar a taxa de administração anual. Quanto menor essa taxa, melhor para os cotistas. E por fim, o dividend yield, que aí é aquele valor anual que o fundo paga aos seus cotistas. Então aqui de uma forma bem simples, eu coloquei 5 características para você começar a entender aí, buscar informações de como investir no fundo imobiliário, não olhando somente para o dividend yield, né, ou seja, os seus dividendos, mas olhando para a vacância, se for, por exemplo, shopping, saber quanto de salas, né, de lojas estão alugados, a saber a diversificação, é importante aqui a diversificação, né, como eu falei, é muito importante a diversificação. Se for um fundo de shopping, por si só, ele já é bem diversificado, porque ele tem ali vários inquilinos dentro do shopping. Agora imagina você se é um fundo que investe em vários shoppings e em vários estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Ceará. Então esse fundo ele tem menor probabilidade de ter problemas financeiros, problemas de vacância. Então perceba a importância da diversificação. E aqui passando para o último slide, para a gente só entender aqui, o que eu já falei anteriormente, quais são os tipos de fundos. Nós temos os fundos de tijolos, nós temos os fundos de papel, que é o caso da MXRF11, nós temos os tipos de fundo que são fundos que investem em outros fundos, investem em fundos que investem também em apartamentos e shoppings e outros imóveis, mas ele investe em outros fundos. Então é uma gestão que investe em outra gestão que faz a gestão dos imóveis que ela investe, né? Ou dos fundos ou dos empreendimentos que ela investe. E tem os fundos de desenvolvimento, de construção. Constrói prédios, constrói casas e tem fundos que investem nesse segmento. Você deve ter aí sentido já os rendimentos caindo na sua conta e se você não tem, você passa a ter então a noção do fundo, de quanto ele distribui, do quanto ele rendeu aí nos últimos 5 anos e do quanto ele poderá agregar na sua carteira, lembrando da diversificação, não investir apenas em uma única ação, em um único fundo, mas você diversificar ali e montar a sua carteira
diversificada de investimentos. E se você gostou do vídeo aí, eu te peço a sua ajuda para você curtir, deixar seu like e compartilhar para aquelas pessoas que ainda ou não investem ou estão precisando conhecer esse mundo dos investimentos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.